Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma história que está lá no livro de Atos 16, que é a história de Paulo e Silas quando eles vão para a prisão, né? E por uma razão injusta aqui, segundo eu entendo no que li na história. Porque aqui no versículo 16 vai contar a história que tem uma jovem que ela tem um espírito de adivinhação e que ela dava lucro aos seus senhores e que ela seguia Paulo e Silas pela cidade. Eles tinham ido pregar, né, o evangelho ali numa cidade da Macedônia, na Grécia. E aí essa jovem, ela seguia eles e ela gritava, né? Eis aqui estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E aí ela fez isso por vários dias e até que Paulo ora e ele expulsa aquele espírito de adivinhação dela. E por causa disso, ela acaba dando prejuízo para os senhores, porque eles usavam aquele dom, entre aspas, né, que ela tinha de adivinhação para lucrar com ela. E aí eles vão aos magistrados lá da cidade e começam a reclamar que Paulo e Silas eles estavam ali incomodando as pessoas, que eles estavam tentando colocar costumes, né, que não tinha nada a ver com aquela localização, enfim. E aí eu vou ler aqui no texto, no Atos 16, eu vou ler o 24, porque eu quero focar aqui na parte onde eles estão na prisão, ok? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes cerrou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te façais mal algum, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Pois é, meus irmãos, olha que incrível, né? Todas as prisões de Paulo, elas contribuíam para o crescimento do evangelho, né? Porque o carcereiro ali, ele já queria saber, por ver o poder que eles exerciam em oração e que Deus respondia, ele já queria saber como ele poderia fazer para também receber a salvação. Ele queria ter conhecimento daquele Deus, daquela religião, né, entre aspas, que Paulo e Silas estavam pregando, porque eles tinham ido parar na prisão por conta dos costumes e essas coisas vão se passando, né, informação ali de boca em boca, de ouvido em ouvido, e eles já sabiam porque eles estavam presos. Então, enquanto eles estavam ali orando, o lugar todo foi sacudido. E a gente se pergunta quanto de intimidade com Deus é necessária para chegar a esse nível de Paulo e Silas. E Paulo mais ainda, né? Porque Paulo teve várias prisões e Paulo escreveu muitas cartas onde ele louvava a Deus
pelas prisões dele. Olha que incrível, alguém está preso e louvar a Deus por estar preso e saber que o evangelho se espalhava, né? O evangelho crescia por conta das prisões dele, porque a história dele era muito real. Ele era um israelita de nascença, né? De nascimento, ele era circuncidado, ele era um judeu tradicional que levava à risca todos os costumes, as doutrinas, e de repente ele passa de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser um cristão fervoroso. E aquela história toda que aconteceu com ele na conversão, de quando ele era Saulo e passou a se tornar, né, ser chamado Paulo. E aí, ali naquele lugar, esse carcereiro vem e também quer receber essa salvação. Então, imagina, né? Eu fico me perguntando aqui quanto que eu tenho orado para abalar alguma situação, para derrubar, né, muros, cadeias ou qualquer outro tipo de prisão. E você, meu irmão que está me escutando, meu amigo, quanto você tem orado? Quais os resultados você tem alcançado na sua vida através da oração? Porque isso é importante, né? Meditar e entender que algumas horas a gente precisa orar sozinho, ter a nossa intimidade com Deus. Em algumas horas nós precisamos estar acompanhados, orando, com a companhia, né, de irmãos, porque nós juntos somos mais fortes, né? E a Bíblia até fala no Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então essa união agrada ao Senhor, e Jesus mesmo disse, né, que onde estivéssemos reunidos ali no nome dele, ele estaria presente. Então a gente precisa se ajuntar para cultuar, a gente precisa se ajuntar para orar. É como se fôssemos brasinhas e todos juntos ali somos uma grande fogueira, não é verdade? Uma outra coisa aqui que eu gostaria também de dizer, porque já dava para ver ali o nível de intimidade que Paulo tinha com o Senhor por todos os feitos, né, que eu já contei. E aqui no livro de Malaquias, o capítulo é o 3, o versículo 17, é Deus dizendo assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então ali com certeza era Deus, né, poupando Paulo e Silas daquela prisão injusta e mostrando que tem diferença por aqueles que têm temor e servem a Deus e os que andam por aí sozinhos, iludidos com as coisas do mundo, achando que podem fazer sozinhos, quando na verdade sem Deus nós não podemos nada, né? Nos tornamos vulneráveis e fracos a acontecimentos repentinos que podem tirar de nós todas aquelas certezas que nós tínhamos até um determinado momento. Olha, meus irmãos, eu vou ficando por aqui com a mensagem. Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto que eu quis passar, que o Senhor falou comigo quando eu fiz a leitura desse texto. Esse texto está no livro de Atos, no capítulo 16. Você pode ler ali a partir do 16 até o versículo 30, que já dá para entender bem o que eu falei aqui. Você pode meditar um pouco mais. Quero agradecer a tua presença e pedir em nome de Jesus que o Senhor nosso Deus te guarde, te livre, que te coloque como um particular tesouro e te poupe
também, né? Eu peço a Deus em nome de Jesus que você seja visto por Ele como um justo, como aquele que serve, porque haverá muita diferença no dia da dificuldade. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus que Ele sempre esteja com os ouvidos atentos às tuas orações, assim como o Senhor tem respondido às minhas orações, e que Ele te dê a mesma alegria que hoje está aqui transbordando no meu coração, e essa alegria pela palavra dEle, que é alimento para o nosso espírito. Um grande abraço, obrigada por ter estado comigo até aqui e até a próxima mensagem.